Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos mais uma vez aqui no Cais do Porto, no Porto das Laranjeiras, para mais uma entrevista na beira do rio hoje, conversando com o Adão Aloy, ele que hoje ocupa o cargo de diretor de trânsito do município de Montenegro, mas já foi major da Brigada Militar, hoje é major da reserva. Também teve uma atuação muito grande na política, principalmente em 2012, hoje está de volta na política num cargo mais técnico, né? Tudo bem, hein, Aloy? Boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, a todos aqueles que estão nos ouvindo e que nesse momento, assim, de repente até criam uma expectativa para saber um pouco mais a respeito. Pô, esse Aloy que trabalhou na administração Percival, de repente trabalhou quando ainda tinha o Polé de vice-prefeito, posteriormente como aqui de vice-prefeito, aí trabalhou 14 meses ao lado do então candidato Marcelo Cardona, né, pelo PP, e hoje está aí compondo esse governo de novo. Isso só me deixa, de certa forma, assim, bastante alegre, na medida em que as pessoas com as quais eu tenho trabalhado, que têm me convidado a trabalhar, não veem em mim aquela cara do político tradicional, envolvido partidariamente, claro, mas veem em mim a pessoa com capacidade técnica, e aí a gente foi buscar em bancos escolares, né? E também um pouco de vivência, conhecer um pouco mais Montenegro e ter outras experiências que a gente acumulou em outras áreas, trazer essa contribuição para colaborar então com esses gestores na administração da nossa cidade. É o que nos leva até aqui. Bom, esse assunto aí da área política, né, da participação do Aloy na campanha de 2012, agora da participação dele no governo Aldana, nós vamos tratar no segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio. Quero saber agora, Aloy, como é que foi a tua chegada a Montenegro, né? Tua família é de São Gabriel, tu viesse de Porto Alegre. O que te trouxe a Montenegro? Olha, na verdade o que nos trouxe a vir morar em Montenegro e conviver e estar todo esse tempo aqui, isso reza assim há mais de 28 anos. Nós, na época, estávamos em Santa Cruz do Sul, trabalhando lá enquanto oficial da brigada, início de carreira. E surgindo a vaga aqui em Montenegro, tivemos a oportunidade de ocupá-la. Isto também motivado pela proximidade dos familiares que estavam em Porto Alegre. Então, como Santa Cruz em relação a Porto Alegre e Montenegro me trazia vantagem ser mais perto, poder estar mais próximo também da minha família, que diz respeito aos meus pais, minhas irmãs, enfim, né? Sobrinhos. E essa proximidade, com o tempo, acabou se transformando numa realidade que perdura até hoje. Nós temos nos fixado aqui, criarmos os nossos filhos aqui. Nós temos um casal de filhos, eu e a Helena, minha esposa, enfim. E esse envolvimento, ele ultrapassou aquela esfera da preocupação de estar aqui em função dos quartéis que aqui da brigada existem ainda, por onde a gente trabalhou. Fomos o primeiro comandante da escola aqui em Montenegro. Satisfação assim, que eu conto assim, com muita alegria, porque até então aquele embrião, quando se transformou em realidade, fui convidado para ser o primeiro comandante daquele destacamento especial de ensino que posteriormente se transformou na escola. Passamos pelo 5º Batalhão, passamos pelo Comando Regional de Policiamento de Área 4, na época CPA 4, e a partir daí a gente também recebeu orientações, obrigações, até por força da profissão, de irmos trabalhar em outros locais. Fomos chamados numa determinada época para sermos coordenadores administrativos e operacionais nas maiores casas prisionais do estado do Rio Grande do Sul. Aí citando aí o Presídio Central, o próprio Hospital Penitenciário, Penitenciário Estadual Charqueadas, Penitenciário Estadual de Jacuí, Penitenciário de Alta Segurança Charqueadas, mas por um período mínimo o convite. Vem para cá conosco, colabora, dá a tua cota, seus conhecimentos, das suas vivências, nos ajude nessa função, nessa preocupação de darmos segurança às casas e te responsabilizar tanto administrativa quanto operacionalmente. Por um período de 6 meses, acabamos ficando 5 anos. Né? E durante esses 5 anos nós não só comandávamos essas casas e procurávamos dar a elas, né, a tranquilidade que elas mereciam e merecem ter, nos preocupamos em estudar também, já que ficando 5 anos lá dentro, eu sempre somei para mim que eu cumpri 2 anos e meio de prisão, né, e 2 anos e meio fora, porque a metade do meu tempo foi lá dentro.
Mas não foi um tempo perdido, não. Foi um tempo em que eu me preocupei também em querer estudar, em querer evoluir em termos de conhecimento no trato com o crime, né? Com a criminalidade, com o criminoso, com a violência, enfim. Esse campo assim da área da segurança pública. Fomos buscar então uma especialização. Aí ficamos 2 anos, apesar de estarmos morando aqui e trabalhando nessas cidades que eu falei, particularmente na região do Jacuí, em Porto Alegre, fomos fazer uma especialização nessa área. E aí encontramos assim mestres e doutores que nos incentivaram na busca desse conhecimento para melhor poder entender o comportamento individual das pessoas frente àquilo que se espera que ela tenha como regra. Se a gente socialmente se organiza para viver e estabelece regras, me chamava muito a atenção quando alguém se desvia daquilo que deveria ser o concreto e o real a ser seguido por todos. E aí nós caímos então no campo da antropologia, o estudo do homem, né? Particularmente enquanto se desviando daquilo que se espera que ele cumprisse socialmente. E esses estudos foram evoluindo, e aí nós acabamos chegando no trânsito, porque o trânsito para mim, na época e hoje não é diferente, ele para mim é o que melhor demonstra a olhos vistos, para quem quer que seja, o quanto as pessoas deixam de seguir aquilo que é regra para adotar um comportamento individual e desviante, o que é pior, né, daquilo que se espera. Por isso que nós sofremos tantos impactos no dia a dia, somos surpreendidos diariamente pelas mais diversas formas de violência que vêm através do trânsito. Né? Seja num acidente envolvendo veículos, envolvendo ciclistas, envolvendo pedestres, alta velocidade, descumprimento de regras básicas de convivência social, que é um respeitar o espaço do outro. E aí quando entramos para dentro de um veículo automotor, ou mesmo de propulsão humana em cima de uma bicicleta, ou mesmo de propulsão animal puxando uma carroça, nós acabamos assumindo comportamentos completamente diferentes daquilo que se esperava, que era, no mínimo, a integração disto no mesmo espaço urbano, que são as ruas, essa divisão de espaço, todos poderem conviver de forma a um respeitar o espaço do outro e todos poderem viver. O que se vê é diferente, é uma ansiedade, é uma preocupação muito grande de um querer passar na frente do outro e a gente parece que encontra nas pessoas muita pressa. E isto tudo, na verdade, que se faz com muita pressa, se não se toma um cuidado para dar um passo depois do outro, acaba infringindo o espaço do outro, isto cria conflito, isto traz consequências desagradáveis e esse ponto me chama a atenção. Então, quando eu vim para conviver o trânsito em Montenegro, já na administração, há 2 administrações atrás, particularmente na época do prefeito Percival, já que esse é o assunto segundo tópico, nós ainda vamos tocar agora, nesse primeiro momento, nós viemos trabalhar já com os olhos focados, né, em olhar para o trânsito e tentar buscar algumas respostas. E na época nós precisávamos muito de termos um plano para seguir na cidade, onde nós pudéssemos conviver normalmente as pessoas num trânsito a pé ou motorizados. E mais do que isso, nós precisávamos regulamentar as regras para dar um novo traçado urbano para Montenegro, que há 6, 7, 8 anos atrás já era desorganizado. E com o passar do tempo, face a uma série de razões e variáveis que nem vale a pena a gente detalhar aqui, o volume de veículos aumentaram assim assustadoramente, foi muito rápido. Isso não é um privilégio de Montenegro, é de todas as nossas cidades hoje no Brasil. Existem muitos veículos e como as cidades não se prepararam para receber este montante assim de uma forma tão rápida, ela acabou se desorganizando. As ruas estão desorganizadas. Nós temos exemplo prático e extremamente visível em Montenegro, a questão do estacionamento rotativo pago. Que se nós olharmos há 6, 7, 8, 10 anos atrás, era uma realidade e todos cumpriam e a coisa funcionava e tinha um retorno social. Com o passar do tempo se desorganizou tanto que hoje nós não temos. Mas a cidade está cheia de placas
de estacionamento rotativo pago quando ele não existe. Então, a olhos vistos, a gente percebe assim, ó, o quanto nós precisamos assim evoluir como pessoas para conviver dentro de um mesmo espaço urbano, desse novo traçado que foi dado há 2 gestões atrás, quando contratamos assim, a cidade contratou uma empresa encabeçada, presidida aí, ó, um estudo por uma Ida Bianchi, uma pessoa assim de um conhecimento profissional na área de primeira grandeza, reconhecida não só aqui no nosso estado, particularmente na nossa capital, mas também em todo o Brasil e fora do Brasil. Pois ela veio com a sua equipe e nos ajudou a construir um plano para nós não nos imobilizarmos com o tempo, mas sim para dar um norte para a mobilidade urbana, onde foi então feito muitas audiências públicas para que a comunidade se assenhorasse daquelas informações e nós pudéssemos ter um horizonte, uma diretriz a ser seguida, que contemplasse vias para trânsito de pedestres, veículos, automotores e mesmo ciclistas, que isso tudo pudesse conviver dentro do mesmo espaço. Bom, ali estava o norte, aquilo era uma diretriz. Não foi nem aprovado pela Câmara de Vereadores, não virou lei, mas é uma diretriz exigida pelo próprio Ministério das Cidades, que exige que para uma cidade poder ser contemplada com verbas que facilitem a questão da mobilidade, eu preciso ter um plano de mobilidade. Isso foi feito, esse norte foi dado. E a partir dali, então, nós nos sentimos já naquela época muito à vontade para começarmos, então, a execução. Só que para cada passo a ser dado dentro daquele plano, que é uma orientação, exigia de nós, sistematicamente, planejamentos contínuos, adequados, porque as coisas evoluem tão rapidamente que, por exemplo, assim, ó, se nós tivermos que dar um novo traçado, uma nova sinalização, digamos, para Bento Gonçalves, uma rua que está no centro da cidade, mas que num centro mais expandido, tem basicamente só residências ali. E hoje o nosso centro mais comercial está reduzido a 3, 4 ruas no centro da cidade. Basicamente na Ramiro Barcelos, um pouco lá na Santos Dumont, um pouco aqui na Oswaldo Aranha e aqui nas proximidades dos bancos. Quando nós poderíamos expandir esse centro. Mas para mim poder expandir esse centro, eu preciso fazer planejamento adequado, para ver aonde eu quero chegar, oferecer esse trabalho para a comunidade, trazer para a Câmara de Vereadores, fazermos audiências públicas, chamarmos o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, todos participarem do processo e então fazermos a mudança. Esse plano, como ele já é antigo, com 6 anos atrás, era uma realidade, hoje ele é outro. E eu sei que os próximos passos que eu tenho que dar hoje, enquanto diretor de trânsito e transporte em Montenegro, não é pegar aquele plano e sair correndo atrás, de cabeça baixa e executando. Ok, a gente volta a falar do segundo bloco mais aqui no Entrevista na Beira do Rio. Estamos aqui com o Adão Aloy para falar sobre vários assuntos. No segundo bloco a gente vai encaminhar um pouquinho mais assuntos da área política. Voltando no segundo bloco aqui na Beira do Rio.